Fala pessoal, bom dia, bom dia. Vamos para mais um treinamento. Dessa vez um treinamento mais para as pessoas que estão começando para saber como que funciona o mercado de Forex. Bem, a palavra Forex vem de Foreign Exchange, que significa troca ou câmbio de divisas, moedas, né? Então imagina que você tem aí o mercado de ações, onde você pode negociar ações de uma empresa, ou seja, papéis de uma empresa, Vale, Petrobras, e diversas outras empresas. E no mercado de Forex, isso é relacionado aos papéis de um país, né? Ao dinheiro de um país, euro, dólar, libra, ien e coisas do gênero. O mercado da bolsa, para vocês terem uma ideia, né, da bolsa de ações, eles movimentam uma média só em Nova York, Londres e Tóquio, todas as três, que são as maiores do mundo juntas, movimentam no mercado de ações 48,5 bilhões de dólares ao dia. Já o mercado de Forex, 5,3 trilhões de dólares ao dia, podendo chegar aí, às vezes, alguns dias, a 6 trilhões de dia. Ou seja, muito mais pessoas, empresas, governos, trocando, né, as suas moedas de um país para o outro, seja uma compra que você faz do Brasil lá na AliExpress, uma compra que você faz do Brasil no eBay, ou algum produto que você compra de dropshipping, por exemplo, de algum site internacional, quando você faz uma movimentação, um pagamento via PayPal, quando você movimenta qualquer moeda de um país para outro país, você tem uma movimentação de Forex. Imagina que você tem uma casa central, né? Vamos supor que seja uma casa central das moedas, e no caso é uma plataforma que está na internet, isso, e ela consegue ver todas as transações econômicas, seja microeconômicas, aquela transação que você faz de uma compra comum, né, de um cidadão comum na internet, ou quando você vai num aeroporto e troca papel vivo ali, né, dinheiro cash, por uma moeda também de outro país, isso tudo conta aí para esse número de 5 trilhões ao dia. Então, é um mercado que tem uma fatia de dinheiro muito grande para você poder trabalhar, para você poder, né, pegar parte desse dinheiro diariamente fazendo as transações, assim como pessoas trabalham aqui na Bolsa de Valores do Brasil, por exemplo, fazendo essas transações em mini dólar, em mini contratos, ou até mesmo comprando e vendendo ações. Uma diferença muito bacana do mercado de Forex para o mercado da Bolsa de Valores é que o mercado de Forex ele é 24 horas por dia, né, 5 dias por semana. Ou seja, ele abre aos domingos, no caso aqui do Brasil, se estiver no horário sem ser horário de verão, às 6 às 7 da noite de domingo, e fecha também 6, 7 da noite ali da sexta-feira. Já o mercado da Bolsa não, é o horário do pregão, que normalmente vai das 9 da manhã até 17 da tarde. Ou seja, se você trabalha, se você tem uma ocupação, você não consegue estar operando tão simplesmente na bolsa. Já o mercado de Forex, você pode operar mais cedo, você pode operar mais à noite, né? Geralmente as operações ali depois das 10 da noite são horários bem interessantes para você operar. Forex, o custo que você tem é o chamado spread, que é uma comissão pequena da corretora. Já na bolsa não, você tem spread, comissões, taxas da corretora e obviamente também todos os impostos relacionados a essas operações aqui no Brasil. Então, o mercado de Forex ele é um pouco menos taxado do que o mercado da bolsa. Capital inicial, né, 30 dólares, você já consegue começar a brincadeira aí dentro do mercado para você aprender, fazer suas negociações. O recomendado aí pelo menos 100 dólares para cima para você poder começar a ver, né, dinheiro mesmo de fato. Porque com 100 dólares você consegue ali, de repente ganhar 30, 40 ou até mesmo 100 dólares ao longo de um período de um mês. Claro que se você tiver 10 mil, você não vai ganhar 10 mil no mês, mas quando você tem pouco dinheiro, você consegue dar uma arriscada um pouco maior, você consegue ter mais lucros. Já na bolsa, se você não tiver pelo menos ali 2 mil dólares, a brincadeira fica muito ruim, porque não tem a chamada alavancagem que tem no mercado de Forex. Então, você precisa ter bastante dinheiro para você poder ganhar um pouco de dinheiro. No mercado de Forex, você consegue alavancar, você pode ter menos dinheiro e ganhar um pouco mais. As operações são bem simples, tá? Concentrada na maioria das vezes em apenas 8 ativos, 8 pares de moeda. Na bolsa um pouco mais complexa, tá? Forex, as maiores empresas não vão entrar em falência, você não vai sumir do mapa o dólar, não vai sumir do mapa a libra, não vai sumir do mapa o euro, né? E quando isso acontece, quando formou, né, o euro, por exemplo, né, os países se juntaram na União Europeia, tudo se transformou em euro. Então, é uma coisa que você, né, só se o planeta explodisse, você teria problema de você perder dinheiro. E, na verdade, você compra e vende. Então, não importa se o preço, se o dólar está alto, se o dólar está baixo, nada disso interessa. O que interessa é a volatilidade das moedas. Já na bolsa, não. Você pode ter papéis de uma empresa e essas empresas virem, sim, à falência. Mercado de Forex, a execução do mercado é instantânea. Na bolsa, você tem um pouco de delay.
e não tem intermediários para o mercado de Forex, é você com a corretora. Geralmente na bolsa você precisa ter um gerente de conta, né, passar por alguns processos ali que são um pouco mais complexos. Claro que você também tem dentro da bolsa modalidades que você pode operar sozinho. Horário dos mercados, tá? Funciona 24 horas, 5 dias por semana, tá aí a abertura das bolsas de valores. Ok? A abertura das bolsas de valores no mundo inteiro. Então, a Bolsa de Londres, esse aqui é o horário nosso do Brasil, tá? GMT-3 ali. Então, Londres abre 5 da manhã do Brasil, fecha 1 da tarde. Nova York abre 9 da manhã no Brasil, fecha 5 da tarde. Sydney abre 18 horas do Brasil, fecha 3 da manhã. E Tóquio abre 21 horas e fecha às 4 da manhã. E aí tem os Magic Time, né, os Golden Times, que são os momentos que você tem pelo menos 2 bolsas abertas. Então, de 10 a 11 da manhã, Londres e Nova York estão abertos, você tem uma movimentação bem grande, né, bem intensa, é um volume grande de mercado. E de 21 às 22 também, você tem Sydney e Tóquio aberto. Ele abre, né, normalmente 6 da tarde e fecha na sexta, normalmente 5 da tarde, se não tiver com horário de verão. Tá? Você pode ganhar muito dinheiro comprando ou vendendo esses pares de moeda, assim como acontece na Bolsa de Valores, já falei sobre isso. E está aqui os principais grupos de pares de moeda. Os principais pares são os pares que normalmente nós nos concentramos mais, são os principais e os cross. Tá? Os principais está envolvido euro, está envolvido o dólar, está envolvido o ien japonês e está envolvido aí também um pouco da libra. Tá? Os cross não tem o dólar junto. Pode reparar que os pares cross não tem o dólar neles. Então a gente chama de par. Qual que é a diferença disso? Não tem diferença nenhuma, é só uma questão de nomenclatura, tá? Mas nós normalmente nos concentramos nesses, né, 13 pares aí, ou nesses 12 pares de moedas principais, tá? Cross e os principais. Também fazemos operações com ouro, com prata, com óleo e de vez em quando com o SGD, que é a moeda da Singapura, e o MXN, que é a moeda do México, tá? Que está aí em pares exóticos. Normalmente é o SGD, o USD, tá? E o MSX aí, o MXN, o USD, tá? A gente não é muito difícil nós operarmos dólar com real. Algumas corretoras que têm, mas normalmente não se tem muito volume de operação. Os principais pares mesmo são euro-dólar, libra-dólar, dólar e ien. E eu, particularmente, gosto muito do franco suíço, que é uma moeda estável, dá para você trabalhar bastante suporte e resistência, ela tende a respeitar ali para você ganhar alguns pips no seu dia. Tá? Mas e falando em pips, vamos entender como é que a gente lê esses números enormes que tem. Bom, euro-dólar está aí. Sempre a primeira moeda é chamada moeda base e a segunda moeda de cotação. Então, por exemplo, nesse caso aí, euro-dólar, 1,2286. Isso significa que 1 euro custa custa 1 dólar e dos 2.286 centavos, ou seja, 1,22. Lá na ponta, para o cliente que está no aeroporto, trocando euro por dólar, etc., ele vai ter aí a variação do dólar turismo, dólar comercial, então ele vai pagar ali entre 1,17 e 1,27, mais ou menos, 30. Né? Você tem as taxas de corretagem, coisa do tipo. Mas isso é a vantagem. Se você for ler aí o par ao inverso, né, você vai ter 1 euro custando 1,5486 dólares. Tá? Então, é a diferença. Então, você pode reparar que o euro é mais caro que o dólar. Se o preço está acima... Desculpa. Se o preço está acima de 1, significa que a moeda base é maior que a moeda de cotação. Não, caiu alguma coisa aqui na minha garganta. Tá? Então, geralmente é assim que funciona. E aí você entende a leitura. Aqui no canto, deixa eu mostrar aqui o outro, tem o chamado PIP, que é a quarta casa decimal dos pares normais e a segunda casa decimal do ien, ok? Então, é o Price Interest Point, então é o preço, tá? É o ponto, né, de interesse do preço. Ou seja, para o consumidor normal, para a população de modo geral, isso não influencia muito. Claro que em transações milionárias influencia. É aquele dígito da bomba de gasolina. Se você vai abastecer 10 litros, isso quase não conta. Mas se você abastece 100 litros toda semana, pode ter certeza que esse dígito influencia bastante. Mas no nosso caso aqui, a gente utiliza. Existe um número depois dessa casa, que você vai ver na sua corretora, você vai ver no seu celular, que é o chamado micropip ou ponto. Tá? Aí você faz todo o cálculo aqui baseado no número inteiro.
mas a gente desconsidera esse último número para facilitar apenas o que as contas na hora de você calcular os seus pares de moeda, tá? Então, vem até aqui o PIB, que é esse númerozinho aqui em azul, daqui para a esquerda, ok? Daqui para a esquerda que você faz. Então, esse aqui geralmente a gente não lê e a gente conta daqui para cá. A mesma coisa com o IEM, tá bom? Então, esse é o PIB. E como é que a gente calcula isso efetivamente? Bom, tá aqui. Eu sempre falo que, para quem está começando, não se atentar muito em fazer essas contas de PIB, de micro-PIB, etc. Basta você entender o seguinte, você tem microlotes, mini lotes e standard lotes, tá? O que é um microlote? É esse lote aqui de 0.01. Bruno, não estou entendendo nada, não sei nem o que é lote. Calma que na hora que você começar a colocar no seu celular, começar a mexer nisso aí, você vai entender o que eu estou falando. E eu preciso que você preste muita atenção aqui, porque é aqui que você vai estar evitando um colapso do seu dinheiro. Aqui que você vai estar evitando, tá, vacilar aí, escorregar, arriscando e perder o seu dinheiro todo. Muito pelo contrário, se você seguir as recomendações, você vai ganhar dinheiro. Agora, não se iluda achando que você vai transformar $100 em $1.000, $2.000. Pode acontecer? Pode. Depois de muita experiência e quando você também não está preocupado em perder esses $100. É o que a gente chama de gestão de risco ou gestão de capital. Bem, microlotes são lotes ali abaixo da casa decimal. Então, 0.01, 0.02, 0.03 até 0.09. Mini lote vai até 0.99, começando por 0.10. E o standard lote, começando com 1.0. Então, pode ser 1.0, 2.0, 3, 4, 5, 100.0 são os standard lotes. São para bancas muito altas. Minha recomendação para quem está começando, tire nota disso daí para você não se enrolar, tá? 0,01 para cada $300. Ok? Para cada $300. Use essa conta. Se a sua banca tem, minha banca tem $250, você não vai abrir ordem com mais de 0,01. Não, eu vou fazer um scalp. Bem, se você está falando que vai fazer um scalp, você entende de cálculo de lote. Então, você vai usar baseado no percentual de risco. Mas, para quem está começando, tá? Tem que manusear, tem que aprender a fazer algumas contas aí. 0,01 a cada $300. Você não vai se enrolar, não vai ver seu dinheiro indo embora e vai ver um dinheiro crescendo significativamente na sua mão, tá? Mas você pode aprender a fazer os cálculos de lote normais. Isso é um assunto para outro dia. Tipos de ordem: compra ou venda. Então, ou o mercado está subindo ou o mercado está descendo. Lembrando que o mercado ele sobe e desce, subindo e descendo. Como assim? Ele sobe, ó, subindo, descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, mas ele está subindo. Ok? Então, às vezes, o seu alvo está aqui. O seu alvo está aqui. E você começou aqui. Muitas pessoas se desesperam quando ele começa a fazer isso. Tá? Não se desespere, isso aqui é apenas uma correção. O seu risco está aqui embaixo e deixa a ordem seguir o seu curso. Isso aí que você aprende aí ao longo do treinamento, como que você vai compor essa sua trajetória até o seu alvo. Tá? Então, ele sobe ou desce. Nós temos o chamado stop loss, que é o uso aí de um recurso que evita um colapso da sua banca. Toda vez que você for fazer uma operação, você faz ela baseada no que você pode ou no que você aceita perder. É assim que funciona. Você não vai fazer uma operação baseada no que você quer ganhar. Você faz uma operação baseado no que você pode perder. Por que isso? Porque aí você consegue mensurar o seu risco e se tudo der errado naquela operação, você vai perder um pouco de dinheiro que já está calculado, tá? Já está calculado perto do que você quer ganhar, tá? Então, esse é o stop loss. Então, imagina que você faz uma operação de compra. Você está aqui e você quer chegar até aqui. E o mercado até vem. Daqui a pouco sai uma notícia ou acontece alguma coisa que ele faz isso aqui, ó. Ou seja, da mesma forma que você ganharia, sei lá, até aqui, vamos dar um exemplo aqui, $10, essa distância daqui até aqui, a mesma daqui para baixo, também dá $10. Agora, imagina que o mercado faça isso. Você perderia mais 10, você perderia mais 10. Então, para isso que existe o stop loss, para você cortar. Então, no mínimo aqui, você coloca um corte baseado também aonde você está seu alvo. Normalmente, numa proporção, pelo menos aí 1 para 2 ou 1 para 1,5. O ideal seria 1 para 3, mas a assertividade fica um pouco comprometida. 1 para 2 está de bom tamanho, ou seja, para cada 1 de risco, você tem 2 de alvo, mas você calcula pelo seu risco. E aí depois você coloca aqui o seu alvo.
E aí você vai compondo de acordo com o gráfico isso daí. Isso aí você vai aprender também ao longo dos treinamentos, não precisa ficar preocupado com isso. E, obviamente, você tem ferramentas de suporte profissionais, aulas ao vivo, para você poder estar no começo da sua jornada, potencializando o seu aprendizado, aprendendo mais rápido e com muito mais segurança, até que você, caso queira, se torne de fato um especialista. O que é uma corretora? Onde que fica o seu dinheiro? Como é que você saca? Como é que você recebe? Como é que você paga? Como é que você deposita? Correto? Bom, chamado brokers, né, ou corretoras, traduzindo aí corretoras, você tem aí então um arsenal de corretoras internacionais para você poder estar fazendo as suas operações. Então está aqui do lado as corretoras mais utilizadas, tá? As mais seguras, as que têm mais tempo. Ah, Bruno, então quer dizer que existem corretoras que não são seguras? Olha, até aqui no Brasil já tivemos casos de corretoras que faliram. Não sei o que eles arrumaram, não sei o que foi, se foi golpe, se foi trambique, mas que já faliram. Então é importante que você escolha uma corretora robusta, com as devidas regulamentações, né, com a devida estrutura, para você não correr o risco de ser enganado, porque o que mais tem na internet são golpes, que diz que faz, que acontece, que aqui é seguro. Eu evito, né, me aventurar em corretoras muito novas. Então, geralmente aqui, eu já, todas essas aqui que estão na tela, eu já utilizei umas 4 dessas, são corretoras bem bacanas, algumas funcionam melhor para contas de day trade, outras funcionam melhor para contas de swing trade. É importante que você escolha uma corretora sempre da modalidade ECN, ok? ECN, que significa que o dinheiro de fato está no mercado. Então, essas corretoras não vão quebrar nunca, porque o dinheiro não fica com elas, o dinheiro vai para o mercado, né, para as grandes bolsas, e ela ganha ali uma comissão para ser um intermediário disso daí. Diferente de corretoras market maker que ficam com dinheiro e aí você está ali no mercado normal, mas você de fato pode ter uma manipulação, coisa do tipo. Então tá aqui as corretoras. Na dúvida, você pega uma dessas daí que está na tela, tá? Eu gosto muito de utilizar a Hot Forex, a Tradesway, a própria XM. São corretoras que eu tenho familiaridade. A Pepperstone é uma corretora muito robusta também. Active Trades, uma corretora de Londres. Já usei muito a JFX para fazer operações de criptomoedas. A FX Pro, o pessoal dos Estados Unidos usa bastante. Oanda, a galera da Ásia. E por aí vai. A Alpari é uma corretora forte, a Vantage FX, AvaTrade e Talinex, mas eu nunca utilizei. A FX Choice já usei também. Já fiz um cadastro nela, fiz algumas operações. Mas não adianta você ficar com um monte, né? Você tem que escolher uma para você começar. E o melhor de tudo isso, você pode começar com dinheiro virtual dentro do simulador até que você aprenda a manusear todas as ferramentas e o gráfico e como é que você faz as operações, tá? Então você pode treinar no simulador para que você evite já chegar de cara aí colocando seu dinheiro no mercado. A plataforma que a gente utiliza, tá, para fazer tudo isso é o MetaTrader 4. Você pode baixar aí esse aplicativo no seu celular, tá? Tanto na Play Store como na Google Play. Tá aí o MetaTrader 4. Você vai pegar no MetaTrader 4, você vai pesquisar pela corretora. Quando você abrir sua conta, você vai pesquisar pela corretora, pelo servidor e vai instalar no MetaTrader 4 a conta de operação. Né? Então, o MetaTrader 4 é só uma plataforma onde todas as corretoras estão ligadas, estão conectadas, e é interessante que a partir daí também que se consegue mensurar a quantidade de operações em trilhões de dólares movimentados diariamente, tanto no MetaTrader 4 quanto em outras plataformas. A gente usa o MetaTrader 4, é uma interface muito simples para poder operar. Tá bom? Então, era isso daí que a gente queria estar passando nesse treinamento para você entender como que tudo funciona relacionado ao mercado de Forex. Bom demais? Então, vejo você no próximo vídeo. Fala, pessoal. Bom dia. Muita gente nova aqui. Então, foi bacana para a gente fazer. Tá? Então, vemos vocês às 10h30 na aula de binárias.